Meu irmão, minha irmã, nós vamos hoje, com a graça de Deus, meditarmos sobre a 10ª coluna do Templo da Verdade. Mateus 5, versículo 42. A bondade. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Eu vou ler novamente. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhes emprestes. Que o Deus da glória conceda-nos a graça de aprender um pouco mais da sua mensagem. Diz o salmista, no Salmo de número 24, versículos 1 e 2, ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu. Então vejam que a terra, ela é obra do Senhor. Então a terra, com tudo que contém, pertence ao Senhor. Em outra parte diz: todas as animárias do campo são minhas. E foi assim que o Deus da Bíblia tratou toda a sua criação, com cuidado para com todos. Ele fez uma distinção amorosa para com todos os homens, pois estes ele os criou à sua imagem e semelhança. Mas cedo ele teve de constatar uma realidade na vida do homem, uma triste realidade: a maldade no coração do homem. Está registrado em Gênesis capítulo 6, no versículos 5 e 6. Está dito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Então vejam que cedo, muito cedo, lá no princípio ainda do começo do mundo, na criação do homem, ele já viu aí a maldade instalada no coração do homem. Porque todo desejo mal procede do coração, todos os bons também, né? Mas toda maldade, todos os adultérios, todo roubo, assassinatos vêm do coração. É do coração que nasce todo mau desígnio. Então o homem é mau desde a sua meninice. E esta foi uma constatação real do Deus Criador de todas as coisas. Então, assim tem sido desde então, falta a bondade no coração humano. A maldade é tanta que, se Deus não intervir, nós vamos nos destruir. Fala-se muito, né, em devastação das matas, dos rios, de um modo geral. Mas pouco ou nada se fala da destruição do subsolo. Estão fazendo uma devastação em nosso planeta, de tal forma que a Terra como um todo caminha para a destruição. E é notável, sobretudo, o que se fala em proteger, há uma espécie que parece que existe somente para a exploração um do outro. É o ser humano. A falta de bondade e a maldade desenfreada é uma verdadeira afronta ao Criador. Milhões no mundo estão na mais miséria, na mais negra miséria, verdadeira afronta ao Criador. A fome e uma tal bolsa de valores, meia dúzia de papel, tem o poder de fechar as portas do armazém de alimento. Não é que não tem alimento. Eu estava assistindo uma declaração de um ministro nosso, não me lembro mais o nome, que ele dizia que na terra tem alimento armazenado para 3 anos. E, no entanto, por que a alta? A alta porque interessa a certas pessoas ganhar mais do que os outros. Então, por isso é que não é que tem falta de alimento, mas tem a sobra de ganância e de exploração.
deixando o pobre sem poder nem comprar o pão de cada dia. E Deus da Bíblia clama desde há muito tempo: não fecharás a tua mão ao teu irmão pobre. Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 11. Deuteronômio capítulo 15, 7 a 11, que está escrito assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhes abrirás de todo a mão, e lhes emprestarás o que falta, e quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame a ti, ao Senhor, e haja em ti o pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração. Quando lhe deres, pois, por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então isso serve de um alerta para toda a humanidade, e é um alerta para todos aqueles que têm o privilégio de ter alguma coisa a mais do que os outros. Mas desgraçadamente, o coração do homem está embaraçado, impedido por um baixo e miserável egoísmo para compreender e levar a efeito o princípio da graça divina. O homem não é capaz de viver na esfera celestial. Quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos, diz Deus, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando você tem alguma bênção, é porque Deus te deu. Não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. E para Jesus Cristo, o teu irmão é o teu próximo, seja ele quem for, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso te ordeno: livremente abrirás a tua mão. Isto é uma ordem de Deus, não é escolha tua ou minha. Livremente abrirás a tua mão, é uma ordem de Deus. Isto é Bíblia. O exercício da bondade e misericórdia tem que fazer parte da vida do cristão. Aqui ele é colocado por Jesus Cristo como a 10ª coluna do templo da verdade. Então, a bondade tem que fazer parte do nosso coração. Quando o cristão usa da bondade e da misericórdia, outra coisa ele não está fazendo do que cumprindo com a sua obrigação, porque isso é uma ordem do Criador. É Deus que mandou, é Deus que falou, e Deus é o juiz de toda a terra, e a ele tem que obedecer todos os homens. Essa é a realidade, e a triste realidade é que nós, de um modo geral, não obedecemos o nosso Deus. Como você está? Como está a tua vida em matéria de obediência ao Senhor? Você tem esbanjado os teus bens, ou mesmo o teu salário de qualquer jeito, sem preocupar com a necessidade do teu próximo? O que você tem feito com aquilo que sobra do teu salário? Comprado coisa para jogar dentro do armário ou nos fundos das gavetas, sem uso. Às vezes temos coisas na nossa casa, 20, 30 anos, que nós nunca usamos. É isso que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro e não acudindo à necessidade do próximo? Isso é uma pergunta que cada um de nós devemos responder para Deus, para o Criador. Porque nós somos responsáveis diante de um Deus e Criador da humanidade. Nós temos uma responsabilidade bíblica: amar o nosso próximo.
usar da bondade, da compaixão e da misericórdia. Essa é a 10ª coluna do templo da verdade. Não feche a tua mão para o teu próximo em necessidade. As mais profundas origens do coração egoísta são com essas palavras bíblicas postas a descoberta e julgadas. Não há nada como a graça de Deus para pôr a descoberto as raízes ocultas do mal na natureza humana. E o próprio Jesus nos diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do ser humano. E como cristão é resgatado por esta vida do Filho do Deus Altíssimo, tem que semelhantemente contribuir com a sua própria vida, se isso for necessário. Esta é a condição para receber também as bênçãos celestes. Vamos ver o que está registrado em 1 João, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 24. João 3, versículo 14 até o versículo 24. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todos os assassinos não têm vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então vejam bem que é usando de bondade, usando da misericórdia para com o necessitado, é que nós mostramos que somos filhos de Deus. O homem tem de ser renovado, mas nas mais profundas origens do seu ser moral, antes de poder ser o veículo do amor divino. E mesmo depois de renovado, ele tem que vigiar e orar continuamente contra todas as formas de egoísmo em sua natureza pecaminosa. Um coração aberto e uma mão liberal são as próprias mãos de Deus. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E são muitas as necessidades da raça humana. Eu sou pastor e tenho vivenciado isso de perto. Tenho que confessar quantas vezes sou impotente para acudir o meu próximo. Outra coisa não me resta, a não ser chorar a miséria humana e sentir na pele a dor do meu irmão. Há corações despedaçados, espíritos esmagados, lares desolados por toda parte. Nesse mundo diabólico temos muita falta de compaixão e o que temos de sobra é o sofrimento. E é justamente para este mundo que o Divino Mestre diz: dai-lhe vós a eles o que comer. Mateus capítulo 14, versículo 13 a 16, que nos diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte,
Sabendo-as a multidão, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-lhes, dai-lhes vós mesmo o que comer. O cristão não tem o direito de tapar os ouvidos diante da ordem de Jesus. A bondade tem que fazer parte da nossa vida diária. O ensino de Jesus é que precisamos de ajudar os outros nas suas necessidades. Independente de sermos ou não ressarcidos, não é esperar as coisas em troca. Não é ajudar o próximo para receber alguma coisa em troca. Mas é ajudar por ajudar. O exemplo disso foi a vida do Mestre, sendo oferecido na cruz do Calvário, justamente para a salvação dos seus assassinos. O próprio Deus outorga bênçãos para aqueles que não merecem. A pessoa, nós de um modo geral, não merecemos as bênçãos de Deus. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso que nós temos as bênçãos celestes. Não só pelos nossos merecimentos, mas pela graça e pela bondade e pela misericórdia de Deus. Vamos ver o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Dom significa presente. Então todo presente perfeito são lá do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não pode existir variação e nem sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Então veja bem, se Deus usou de bondade, usa de bondade e misericórdia para conosco, é natural que nós assim